Coisas que ninguém te conta sobre o processo de emagrecimento. 2026 chegou, janeiro chegou e chegou a hora, né, de colocar em prática a sua meta lá de ano novo de perder peso. Mas hoje eu vou entrar num papo mais cabeçudo aqui para te contar algumas coisas sobre o emagrecimento que ninguém te conta e que muitas vezes, né, a sua amiga, o seu familiar pode estar passando por esse processo, né, de emagrecimento e também não vai te falar. Porque é algo que muitas vezes a gente nem se dá conta, tá? Então, a primeira coisa que eu quero te contar é que o emagrecimento, ele é contraditório, né? O que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo em que a magreza ela é muito valorizada, então, para quem tem obesidade, com certeza já sentiu isso na pele. Quando você vai entrar num ônibus, quando você vai comprar roupa, vai entrar no avião, comentários de familiares, as pessoas, né, nem se importam em fazer comentário malvado, né, maldoso. Então, a sociedade em si é muito gordofóbica e valoriza demais a magreza, né? E isso tem origens muito longas, muito complexas. A gente pode falar sobre isso algum dia, mas essa é a realidade, né? A magreza é valorizada. Ao mesmo tempo em que as pessoas magras, né, são valorizadas nesse sentido, o nosso ambiente, ele é muito obesogênico. O que é isso? Tudo conspira para que a gente mantenha o peso que a gente tem ou até ganhe peso. Se a gente só relaxar e ir com a maré, né, ir com a correnteza, a gente vai engordar. E por que isso acontece? Primeiro que a gente não precisa mais caminhar grandes percursos para fazer algo que a gente precisa fazer. Então, se antes, né, eu lembro da minha avó contando que ela visitava o meu avô no hospital e ela andava para chegar até lá, porque não tinha ônibus, não existia táxi, não tinha carro. Então, ela andava ali coisa de, se eu não me engano, acho que é 10 quilômetros para ela conseguir visitar o meu avô no hospital e fazer companhia para ele, né, sempre. Então, veja, né, hoje, se a gente precisa ter um hospital, a gente tem carro, tem ônibus, tem carro de aplicativo, a gente dá um jeito. Ou para ir fazer um mercado, né? Não era um mercadinho do lado de casa, era longe e muitas vezes isso se fazia andando. Então, esse gasto de energia, né, que a gente tem hoje é muito diferente do que era antigamente. E isso já faz com que a gente economize mais energia e ganhe peso. Em relação à alimentação, por mais que sim, gente, é possível, né, a gente comprar vegetais e frutas da estação, pagar mais barato. Sim, tem muita gente que, né, gasta muito dinheiro com fast food, que poderia estar comprando fruta e verdura. Existe essa ideia de que comida saudável é mais cara e comida ultraprocessada é mais barata. E isso é verdade quando a gente pensa, né, nas porções e no que é necessário ali para fazer a alimentação da família. Mas para além disso, existe também a questão da praticidade. Então hoje a gente trabalha muito longe de casa, longas horas, chega em casa exausto, né? E aí o que a gente quer é comer alguma coisa que dê prazer, né? A gente não quer parar, fazer um jantar, preparar uma salada. Então isso faz com que a gente queira comer esses alimentos, né, hiperpalatáveis, que são os ultraprocessados. Então, comida que tem muita gordura, açúcar, sal, conservante, isso dá muito prazer na nossa boca e na nossa mente. E é isso que a gente deseja, né? A gente tá exausto do dia inteiro de trabalho, da semana inteira de trabalho, a gente só quer ter ali uma fonte de prazer. Então, isso é o ambiente obesogênico, né? É a gente tá o tempo todo recebendo informação de comida gostosa e comida gordurosa e comida calórica, ao mesmo tempo em que a gente se exercita muito pouco. Então, vejam como é contraditório e se você decidiu emagrecer, você vai passar por isso, tá? Então, ao mesmo tempo em que você vai receber pressão o tempo todo em relação ao seu corpo, então, nossa, você tá emagrecendo? O que tá acontecendo? Ou você não disse que você ia emagrecer? Você não disse que ia entrar de dieta? Por que você tá comendo esse doce? Esse tipo de comentário, esse tipo de pressão,
que valoriza a magreza o tempo todo, ao mesmo tempo você vai estar recebendo um monte de estímulo para te fazer continuar no teu lugar, né? Para te fazer continuar com o mesmo peso ou engordar. Então é uma briga, né? Que a gente, até para quem não tá no processo de emagrecimento, mas que deseja manter o seu peso e manter sua saúde, a gente precisa estar atento, né? O tempo todo em relação ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, identificar formas de se movimentar mais, identificar formas de tirar de perto as guloseimas para que você não precise ficar resistindo às tentações, aprender a falar não, aprender a resistir às tentaçõezinhas, né, às festas, encontrar o seu equilíbrio. Então, para isso eu falo sim, para isso eu falo não, nessa festa eu vou comer, nessa eu vou me controlar um pouquinho mais. E isso é para sempre, né? Se a gente tá em processo de emagrecimento, se a gente quer manter o nosso peso, manter a nossa saúde, a gente tem que entender isso, tá? Que vai vir pressão dos dois lados. A pressão que quer que você emagreça o tempo todo e que muitas vezes te faz acreditar que você só vai, né, ter o valor depois que chegar em X quilos, ao mesmo tempo a pressão que quer que você continue, né, no mesmo lugar, com o mesmo peso. E isso é muito difícil, né? É bem complicado a gente encontrar esse equilíbrio. Uma outra coisa que é importante te falar e que muitas vezes ninguém fala é que é um processo lento, tá? E quando a gente vai ver propaganda, né, de nutricionista, personal, médico que trabalha com emagrecimento, qual que é a grande chamada, né? Perca peso rápido, né? Emagreça rápido, emagreça 20 quilos no mês, 20 quilos, né? 10 quilos na semana, 8 quilos na semana. Essa é a grande promessa. Mas, se você tá em processo de emagrecimento, provavelmente você já emagreceu antes e engordou de volta. Ou você conhece alguém que passou por isso. Muitas vezes a pessoa faz até a cirurgia bariátrica, né? E reganha peso. Então, é um processo lento, é um processo que pode ser frustrante. A gente não pode se basear só na balança, a gente tem que estar sempre atento a outros sinais, a outras vitórias, a uma roupa que está servindo melhor, a uma disposição melhor. Então, se antes eu não conseguia subir 2 lances de escada, agora eu subo 4. Esse tipo de coisa tem que estar ali no nosso radar para a gente conseguir se manter firme, tá? E algo que eu sempre gosto de falar nos atendimentos é que o emagrecimento ele não é uma linha reta, ele é uma onda. O que significa isso? Você vai estar lá, né, com 90 quilos, 87, 89, 87, 86, 89, 86, 85, 88. Então veja que a gente vai perdendo, mas em processo de onda. É normal que esse peso varie, né? Que ele suba e desça. Porque durante o processo de emagrecimento existe uma adaptação natural do nosso corpo, tá? Para o nosso corpo não é interessante emagrecer. Para o nosso corpo, ele está acostumado a viver com aquela carcaça que a gente tem, né? Ele está acostumado a fazer todas as funções com os seus 90 quilos. Quando você perde 3 quilos, você está tirando 3 quilos de energia que ele estava usando ali para os processos que ele tem. E ele vai precisar se readaptar. E muitas vezes ele vai fazer você ganhar um pouco de peso de novo. E aí, né, com o tempo, isso vai se adaptando mesmo. Mas essa onda é completamente natural. E é nessa subida que muitas vezes a gente se frustra e desiste. Então é importante que você saiba disso também. E aí, toma muito cuidado com a comparação. Às vezes você quer perder 10 quilos, tá de olho lá no Instagram da sua colega que perdeu 10 quilos na semana, mas você não sabe o que ela fez, você não sabe qual foi o processo dela, se ela já vinha perdendo aos poucos e você não viu, ou se ela fez uma cirurgia e você não sabe, se ela tá tomando medicação. Então, cuidado com a comparação, né? A comparação faz também com que a gente se frustre e muitas vezes acabe desistindo do processo. E a última coisa que ninguém te conta é que quando a sua rotina muda, a tendência é que o seu corpo mude também em resposta a isso. Então pode acontecer de você emagrecer,
né? Perder os 10 quilos, que é a sua meta. Mas se por algum motivo você muda de cidade, muda de país, muda de emprego, se torna mãe, perde um ente querido, né? A vida é assim. E quando a tua rotina mudar, a tua vida mudar, o teu peso provavelmente vai mudar, porque o corpo ele muda em resposta ao que a gente está vivendo. E é por isso que o acompanhamento nutricional é tão importante, porque é nesse momento em que a tua rotina está mudando e que o seu peso está voltando a subir, que o profissional nutricionista vai estar atento para te trazer de volta, para pensar em novas estratégias, para pensar em nova rotina de alimentação, em nova estrutura de alimentação para tua nova realidade. Vai identificar se o emocional está sendo uma barreira nesse momento e conseguir te ajudar ou te orientar a procurar um psicólogo, um médico, né? No meu caso, como eu também tenho ali um pezinho na nutrição comportamental, eu consigo observar essas nuances, né? Entender do que o meu paciente precisa naquele momento em relação ao ambiente, à estrutura, qual que é o perfil dele, se ele é um perfil que vai funcionar melhor naquele momento com uma dieta mais intensa ou se naquele momento eu preciso pegar mais leve para que ele se reorganize na nova rotina e depois a gente, né, retoma de uma forma mais intensa. Então é importante que você saiba isso também. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo.